A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico, construída durante o inverno, a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Beleza. Aí tá aqui a tirinha. O cara comprou uma geladeira. Pra quê? É para as crianças. Aí as crianças pegam um cubo de gelo e brincam de construir um iglu e tal. Beleza. Aí a tirinha tá perguntando o seguinte, ó. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo. Por quê? Pô, essa é uma boa pergunta, né? Porque a temperatura interna do iglu é maior do que a solidificação da água. Pô, bicho, isso aqui já tá com a cara de ser uma excelente resposta, né? Sim ou não? Vai. Se eu preciso de uma geladeira para fazer gelo, é porque, na verdade, dentro do iglu, a temperatura ela não é abaixo da temperatura de solidificação da água, que seria 0 graus. E esse que é o lance, né? Por que inclusive, que um esquimó constrói um iglu? Que essa camada de gelo inteira, essa estrutura inteira que você forma, ela serve como isolante térmico, cara. Então, às vezes, lá fora tá -4, -5, -6 graus. E aqui dentro tá 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus positivos. Esse é o grande, porque senão eu tô no meio do gelo ali, no meio do nada. Se essa estrutura que eu for construir não servir de ser um isolante térmico, não tem nem por que eu construir ela. Sim ou não? Faz sentido? Então você constrói essa estrutura justamente para você se abrigar, se isolar, do mesmo jeito que você faz isso na sua casa. Ah, mas as paredes aqui já são de gelo e tal. Sim, mas isso, na verdade, não impede, não muda o fato de que essa camada inteira de gelo funciona como isolante térmico, separando o ambiente interno do ambiente externo, né? De modo que a temperatura interna lá fica sendo o quê? Maior do que 0 graus Celsius. Inclusive maior do que a temperatura de solidificação da água, e é por isso que eu precisaria de uma geladeira para solidificar a água, que é o que fala na letra A. A temperatura interna do iglu é maior do que a solidificação da água. Por isso que eu tenho água líquida lá dentro, ela não vira gelo, sacou? Precisaria de uma geladeira para fazer esse serviço. Aí o resto dele fala coisas que não tem nada a ver com nada, para tentar te distrair, te jogar no buraco, né? A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água, cara. A umidade. Você sabe, pô, diagrama de mudança de estado, né? O que vai influenciar na mudança de estado é a pressão a qual o negócio é submetido, é a temperatura. Pressão e temperatura que importa, aqui ele está falando de umidade. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. O que mais? A temperatura uniforme no interior do iglu impede corrente de convecção, cara. O que a corrente de convecção tem a ver com você fazer gelo, sacou? E a pressão do ar no interior é baixa, dificultando a solidificação da água. Não. Se a pressão fosse baixa, na verdade, esse iglu ia implodir, né? Se a gente conseguisse fazer algum mecanismo para diminuir a pressão interna do iglu, tendo a pressão externa maior, essa pressão externa é esmagar o iglu, né? Não faz sentido nenhum também isso aqui. Talvez essa faria algum, né? Porque, como eu disse, o que vai influenciar na solidificação é pressão e temperatura. Então, talvez essa poderia fazer alguma diferença, mas não faz sentido nenhum, né? Como é que o cara ia despressurizar o iglu e mesmo que ele fizesse, se a pressão interna fosse menor, ia dificultar sua respiração, ia gerar um risco de você implodir o iglu? Olha que maluquice, né? Então, a letra E realmente não faz sentido algum. Beleza? Ela tem só um termo ali que poderia querer te enganar, né? Que é o fato de que mudou a pressão, e você sabe, se eu mudo a pressão, eu mudo a temperatura de fusão, esse tipo de coisa, né? Mas não tinha nada a ver não, ok? Então, letra A é a nossa resposta. Suave?